livro de Provérbios, capítulo 9. Provérbios, capítulo 9. Vamos fazer a leitura do versículo 1 até o final do versículo 12. Provérbios, capítulo 9. Leiamos do verso 1 até o final do versículo 12. Vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler todos juntos este trecho da palavra de Deus. Provérbios, capítulo 9, do verso 1 até o final do versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos falcos de censo diz: Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo o és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. Pai Santo, nós te agradecemos por esse tempo, Pai, aqui reservado para o estudo da Tua Palavra, por esse local, Pai, que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pela liberdade que temos no nosso país de estarmos reunidos mesmo em torno da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos a Tua Palavra no nosso idioma, mas precisamos de mais ainda, Senhor. Precisamos da ação do Teu Espírito Santo, falando aos nossos corações, Pai. Essas coisas são espirituais e elas se discernem espiritualmente, Pai. Então, que o Teu Espírito Santo seja o professor, não somente aqui na nossa sala, mas em todas as salas com as crianças e os adolescentes, Pai. Fica conosco, Pai, nesta manhã, nós te suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, meus amados. Meus irmãos, as Escrituras, elas contêm livros e passagens bíblicas que nós chamamos de literatura de sabedoria. E essa literatura de sabedoria, ela é composta pelos livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos de Salomão, que a gente chama de Cantares, né, de Salomão, e vários capítulos dos Salmos e algumas passagens de outros livros do Antigo Testamento. Então, esses escritos são chamados de literatura de sabedoria, que nos ensina mesmo a viver
que nos dá conselhos. A palavra sabedoria, ela tem um significado bem vasto no Antigo Testamento, é bem amplo essa palavra, né? E vamos ver aqui seus vários significados, não apenas nesses livros de sabedoria, mas em todo o Antigo Testamento é bem amplo o significado dessa palavra. Vamos ver vários versículos, vários textos da Bíblia, eu peço a sua colaboração, por favor. Por exemplo, a habilidade dado aos alfaiates que fizeram as vestes de Arão, essa habilidade é chamada na Bíblia de sabedoria. Abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 28. Êxodo 28, 3. Êxodo 28, 3. Diz assim a palavra de Deus: falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. Então, pessoas que foram enchidas do espírito de sabedoria para confeccionar as roupas, as vestes sacerdotais. Os artífices que trabalharam na construção do tabernáculo também, a sua habilidade é chamada de sabedoria. Êxodo 36, versículos 1 e 2 diz assim: assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo o homem hábil, a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem hábil, em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Então, os artífices que trabalharam na construção do tabernáculo eram sábios no seu ofício, né? A Bíblia diz que eles eram dotados de sabedoria. Também os construtores do templo construído por Salomão. 1 Crônicas, capítulo 22, primeiro livro de Crônicas, capítulo 22. Diz assim, no versículo 15, 1 Crônicas 22, 15. Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, e canteiros, e pedreiros, e carpinteiros, e peritos em toda sorte de obra. A palavra perito aqui é sábio. Nós estamos vendo onde a palavra é usada, não é? Sábio. Perito. Então, essas habilidades, digamos, habilidades artísticas, habilidades manuais, de ser artífice, de ser um alfaiate, foram habilidades dadas por Deus e são chamadas de sabedoria. Também habilidades administrativas, como a gente vê em José, Gênesis 41. Gênesis 41, do versículo 33 em diante.
Você sabe da história, né? Dos 7 anos de fartura, dos 7 anos de fome, e como Deus instruiu, como Deus revelou a José o que ele deveria fazer. Ele comunicou isso a Faraó e disse assim, no 41:33, agora, pois, escolhe Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Então, a capacidade de administração, também a capacidade de liderança, como a que Deus deu a José. Deuteronômio 34, versículo 9. Diz assim, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então temos aqui Josué, né, um grande líder de Israel que se levantou após Moisés. Também Deus deu espírito de liderança de sabedoria na liderança para Salomão. 1 Reis 3:12. 1 Reis, capítulo 3, versículo 12. O Senhor deu a oportunidade de Salomão para que ele escolhesse o que ele quisesse. E Salomão sabiamente escolheu que Deus lhe desse sabedoria para conduzir o povo. O versículo 12 diz assim, do capítulo 3 de 1 Reis, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Então, Salomão, né, dotado de sabedoria por Deus para administrar. E também até para compor, a sabedoria poética, a sabedoria investigativa também é chamada de sabedoria. O próprio Salomão recebeu esse tipo de sabedoria. 1 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 29. 1 Reis 4, 29 diz assim, deu também Deus a Salomão sabedoria e grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Cacol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios,
foram os seus cânticos 1005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota no muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então, sabedoria para compor, sabedoria para investigar, sabedoria para estudar a natureza, todas são habilidades, tudo é considerado como sabedoria, e tudo é dádiva do Senhor. A alguns Deus certamente dá em maior quantidade essa sabedoria, mas, amados, a todos o Senhor Deus deu sabedoria, diferentes habilidades, a todos. É propósito de Deus. E diferentes sabedorias, Deus deu variedade aos homens, diferente do que Ele fez com os animais. É certo que a gente vê uma variedade entre os animais, entre as plantas, na natureza, tem muita variedade, tem muita coisa diferente, mas essa capacidade, essas habilidades, Deus deu, essa que nós lemos aqui, é só ao homem que é dado, Por exemplo, a diferença entre o homem e o restante da criação. Vamos pegar assim, um animal, um passarinho bem bonitinho, chamado João de Barro. João de Barro. O João de Barro, ele faz ali a sua casinha, muito bonito, Aquela casinha do João de Barro. Mas olhe, a casa que é feita pelo João de Barro hoje, ela é basicamente igual a qualquer casa que foi feita por qualquer João de Barro em qualquer época da história, Não tem muita diferença, não. Ele tem aquela habilidade de fazer, Não é verdade? Ele faz igual, é basicamente igual. Tanto é que você pode identificar, não é? Aquela é uma casa de João de Barro, Mas o homem não, ele tem a sua capacidade criativa, Ele pode fazer, ele inventa, Tem os arquitetos, que projetam do jeito que você quiser. Hoje em dia, uma casa, essa capacidade criativa foi dada ao homem apenas, É muito interessante até o que o livro de Jó, um livro de sabedoria, ele fala, comparando os animais com os homens, onde ele compara o avestruz, é muito interessante, o avestruz com o homem, quer dizer, ele não compara, mas a gente vê as duas passagens nas Escrituras. Por exemplo, Jó 39, vamos ver aqui um exemplo dessa diferença entre os homens e os animais. Jó 39. A partir do versículo 13 diz assim: o avestruz bate alegre as asas. Acaso, porém, tem asas e penas de bondade? Ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode esmagar, ou de que podem pisá-los os animais do campo. Trata com dureza os seus filhotes, como se não fossem seus. Embora sejam em vão o seu trabalho, ele está tranquilo. Está tranquilo, Chocou lá os ovos, deixou lá.
Pode ser que um outro animal pise, mas ele não está preocupado com isso não, sabe? Está tranquilo. Sabe por quê, meu amado? O versículo 17 diz assim: porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Deus negou para ele a sabedoria, não foi dada a sabedoria a ele, é por isso que ele vive desse jeito, né? E é muito feliz, né? Tem os ovos, deixa lá, pode ser que um animal pise, ele não trata muito, parece que ele não trata muito, com muito carinho os seus filhotes, né? Eu estava vendo um documentário do Discovery, né? E tem uma época que os estudiosos dizem que não sabem por que ele faz isso, que às vezes ele pega os seus filhotes e ele joga para cima, assim, pega pelo pescoço e joga para cima, né? Eu creio que foi por isso que o escritor fala que ele trata com dureza seus filhotes, né? E também tem vezes que quando ele está em perigo, ele salva os filhotes que ele pode. Vem um animal, um predador, ele leva os que ele pode. Os outros que estão lá, ele não vai atrás não, né? Vai ficar lá para presa, né? Porque tem animal que enfrenta, né? O predador e tal. Ele não, ele salva o que der para salvar, né? Então ele trata com dureza os seus filhotes como se não fossem seus, porque Deus negou sabedoria para ele. Deus não deu sabedoria para ele, não deu entendimento para ele, mas Deus deu uma habilidade para ele, né? Deus deu uma habilidade, a velocidade, né? Ele é rápido. Aí o versículo 18 diz assim: mas quando de um salto se levanta para correr, ri-se do cavalo e do cavaleiro, né? Quando ele levanta para correr, né? Eu estava vendo, eu fiz uma rápida pesquisa assim, e ele corre em média 70 km por hora. O avestruz chega a correr a 70 km por hora, e um cavalo montado, que fala do cavalo e do cavaleiro, né? O cavalo montado chega em média a 50 km por hora, né? Então ele ri, né? Não dá nem para o começo, né? Aí eu estava até lembrando, tem aquele desenho animado, é o Papaléguas, né? O Papaléguas, agora que eu vim ver, prestei atenção, o Papaléguas é um avestruz, na verdade, né? Aí o coiote fica lá penando, né? Não pega de jeito nenhum. Deus deu essa habilidade para ele, mas não deu a habilidade de sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria foi dada apenas ao homem. Agora veja Jó 32. Jó capítulo 32. Versículo 8 diz assim: na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Ok? Há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Foi o único ser criado por Deus em que Deus soprou nas narinas dele o fôlego de vida, né? Todos os outros animais, as outras obras da criação, o Senhor falou e elas vieram a existir. Mas o homem, ele foi criado de forma especial. Deus tomou do pó da terra, né, e soprou, foi lá, chegou, soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, como diz lá Gênesis 2:7. E é esse sopro, esse espírito que Deus deu ao homem, é que faz o homem ser sábio, o sopro do Todo-Poderoso, né? Por isso que ele tem a sabedoria que nenhum outro animal tem. Mas, amados, isso aqui quebra uma tese que eu não sei se você tem escutado, mas eu escutei já algumas vezes por esses dias, de que por alguns auto-intitulados estudiosos do comportamento humano,
que certos comportamentos devem ser aceitos pelos seres humanos porque são vistos nos animais. Por exemplo, tem gente que diz assim que não deveria ser problema nenhum a poligamia entre os seres humanos, porque tem animais que são polígamos. Tem animais que têm mais de copula, né, com mais de um parceiro, digamos assim, né? É interessante que eles usam esses termos, que são termos para o ser humano, como poligamia, por exemplo, né, e aplica aos animais, né? Monogamia, bigamia, isso é coisa do ser humano, né? Esses termos são aplicados aos seres humanos. Eles fazem questão, né, para misturar as coisas, para confundir. Como é que é, Jefferson? Para justificar, né? Não, mas tem animal que é polígamo, né? Nem cabe essa expressão para animais, né? Mas a Bíblia não autorizou nada, não, são totalmente diferentes, homens de animais. Ninguém tem que basear, o ser humano não deve basear seu comportamento pelo comportamento dos animais, não, porque eles são diferentes e Deus fez assim. Então, Deus deu essas habilidades ao homem, e ela pode ser usada para o mal. Infelizmente, né, essa foi a consequência da queda. Toda essa sabedoria que Deus deu para o homem, ela pode ser usada para o mal. Por exemplo, é chamado de sabedoria nas Escrituras o artífice que faz uma imagem de escultura, né? A Bíblia diz, ele usa de sabedoria. Não o fato dele estar fazendo um ídolo, isso não é sábio, né? Mas a sua habilidade em fazer a escultura é chamado de sabedoria, né? Enquanto uns usaram a sabedoria artística para glorificar a Deus, tem aquele que usa a sua sabedoria, as suas habilidades para o mal. Infelizmente, é a consequência da queda, né? A gente sabe de histórias, por exemplo, de tantas pessoas, né, que têm o dom de cantar, né? Cantam muito bem, começaram até cantando na igreja, louvando a Deus, né? E hoje estão no mundo, né, cantando as coisas de Satanás, usando a habilidade que Deus deu, essa coisa maravilhosa, né, que Deus deu, para o mal. Então, meus amados, essa é a sabedoria que a gente vê no Antigo Testamento, né? É bem ampla, tem vários significados, várias definições aqui. A sabedoria manual, de fazer, de habilidades manuais, habilidades artísticas, habilidades administrativas, habilidades de liderança. Mas do que trata na literatura de sabedoria, né, que a gente viu aqui, né, nesses livros aqui, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, em vários salmos das Escrituras, várias outras passagens que estão nos livros proféticos e outros livros da Bíblia. De que trata essa sabedoria? Que tipo de sabedoria é essa? A sabedoria que a literatura de sabedoria fala é a disposição do homem em deixar que sua vida seja dirigida pelos princípios de Deus. Um homem sábio, nesta literatura aqui, que a gente está vendo, é aquele que deixa que a sua vida seja conduzida pelos princípios de Deus. Essa é a sabedoria de que fala os livros de sabedoria, a literatura de sabedoria das Escrituras, né? Esse é tido como o homem sábio, que deixa-se conduzir por Deus. Isso afetará, logicamente, todos os aspectos da sua vida, né? Um homem que deixa a sua vida ser dirigida pelos princípios de Deus vai afetar tudo, né?
o seu relacionamento em casa, o seu relacionamento no trabalho, o seu relacionamento com os vizinhos, o seu relacionamento com os desconhecidos, o seu relacionamento na sociedade, tudo será afetado por esse princípio, por essa sabedoria. Colocando, né? Estamos especificando que sabedoria é essa, né? Tem vários tipos de sabedoria, a gente viu, né? Mas de que esses livros tratam, esses que a gente chama de livros de sabedoria? Que tipo de sabedoria é essa? Como é que ela é definida, não é? Um sábio é aquele que deixa conduzir a sua vida pelos princípios de Deus. Vamos lá para onde nós começamos, Provérbios, capítulo 9. Provérbios, capítulo 9. E esse capítulo da palavra vai nos mostrar que essa sabedoria, ela tem uma base, né? O versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Existe uma disputa, uma divergência entre as pessoas que estudam a língua original. Eles têm uma certa divergência com essa palavra princípio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, alguns dizem o seguinte: o temor do Senhor é a primeira fase da sabedoria. A primeira coisa para você ter sabedoria, o primeiro passo, o princípio, o começo da sabedoria é ter temor do Senhor, né? Depois tem outros passos. Tem esse aí, mas tem outros também, né? Então, o primeiro passo é temer a Deus, né? É isso que eles dizem que com a palavra princípio é o começo, né? O ponto de partida da sabedoria é ter temor de Deus. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, alguns interpretam essa palavra princípio desta forma. Outros já dizem não. Princípio aqui está dizendo que é a essência da sabedoria é temer a Deus, né? É o coração da sabedoria. É o que se chama de princípio ativo, né? Os médicos aí vão me ajudar. Por exemplo, você toma um comprimido, né? Tem uma substância ali dentro que se chama de princípio ativo, não é? Uma substância lá dentro, né? Aquele que vai fazer o efeito daquela determinada doença, né? Se tirar aquela substância, me parece que é o que se chama de placebo, é o placebo, né? Placebo é o comprimido que não tem o princípio ativo, né? Mas se você tem lá a substância, o princípio ativo, que a substância mais importante, aquilo é que também se chama de princípio aquilo. Então, alguns dizem que que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria nesse sentido. Ele é a essência da sabedoria, é o temor ao Senhor, né? Então, não é o primeiro passo, é a essência, o coração da sabedoria é o temor do Senhor. Meus amados, isso é uma discussão que nem deveria existir, porque certamente as duas coisas estão inseridas aqui. As duas definições são necessárias aqui. O temor passa a ser sábio quem começa a temer ao Senhor. É o primeiro passo para a sabedoria mesmo, não é? Imagina, eu não vou chamar um homem de sábio, um homem que não teme ao Senhor. Claro, tem que se temer ao Senhor para ser chamado de sábio. E é também a essência. Tanto é que a palavra sabedoria e temor do Senhor, às vezes, ela é usada como sinônimo até. Vamos
verificar aqui em Provérbios mesmo, no capítulo 13. Vamos comparar 2 versículos aqui. Provérbios capítulo 13, versículo 14. Provérbios 13, 14 diz assim: o ensino do sábio é fonte de vida. É claro que o ensino do sábio é o quê? O que é o ensino do sábio? Só pode ser o quê? A sabedoria, né? Aquilo que o sábio ensina é sabedoria, né? O ensino do sábio, ou seja, a sabedoria, é fonte de vida para que se evitem os laços da morte. 13, 14, né? O ensino do sábio é fonte de vida para que se evitem os laços da morte. Agora vá para Provérbios 14, 27. Provérbios 14, 27 diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Se você comparar os 2 versículos aqui, primeiro ele diz que é a sabedoria que é fonte de vida para se evitar os laços da morte. Depois ele diz: o temor do Senhor é fonte de vida para se evitar os laços da morte. Então aqui, uma coisa é sinônimo da outra. Sabedoria é temer ao Senhor, é a essência, né? Então não tem nenhum problema com os 2 significados. Os 2 significados têm que estar aqui, né? O temor do Senhor é o primeiro passo realmente da sabedoria e é a própria essência da sabedoria. Mas, meus amados, no que consiste o temor do Senhor? O que é o temor do Senhor? Que é o princípio da sabedoria, o início e a essência da sabedoria. O que é? É reconhecer, temer a Deus, é reconhecer a sua divindade, a sua superioridade, a sua soberania, reconhecer e responder a isso com humildade, com reverência, com adoração, com amor e com obediência. Isso é temer a Deus. É reconhecer a sua divindade, é reconhecer a sua soberania, é reconhecer que Ele é superior e se render a isso. E aqui eu vou pedir permissão dos irmãos, a compreensão dos irmãos que estiveram aqui na terça-feira. Nós vamos retomar aquele assunto que nós estávamos falando na terça-feira, né? Que tem tudo a ver, né? Tem com isso que nós estamos falando. Reconhecer a divindade do Senhor, reconhecer a sua superioridade, reconhecer a sua soberania, reconhecer que Deus é Deus, mas não é só reconhecer não, é se render a isso, é adorar ao Senhor por causa disso, é amar ao Senhor, é obedecer ao Senhor. Isso é temor do Senhor. A Bíblia chama aquele que não tem esse temor de ímpio. Ímpio, nós estávamos falando na terça-feira sobre isso, né? Ímpio. Abra sua Bíblia lá no Salmo 36. Versículo 1. Um salmo de Davi, né? Diz assim, Salmo 36, 1: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Está lá dentro do coração dele a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Não tem temor de Deus. Então, a pessoa que não tem o temor do Senhor, a Bíblia chama de ímpio. É os que vivem na impiedade. Quando eu era jovem, eu já estou falando assim, né? Está fazendo tempo já. Eu achava que essa palavra ímpio, eu sempre relacionava ímpio com impiedade, né? Claro, né? Ímpio e impiedade.
estão relacionadas a essas palavras, mas eu achava impiedade, eu achava logo assim uma pessoa cruel, né? Aquela que bate, né, nas pessoas, ou maltrata as pessoas, né? Tortura as pessoas. Achava que ímpio, né? Eu tinha essa ideia, mas não é. A Bíblia não fala, né, disso. É importante saber o que é a impiedade. É não temer ao Senhor. É não dar ao Senhor a glória devida ao seu nome. É não reverenciar ao Senhor. É não adorá-lo. Isso é impiedade. Não precisa ser cruel, não. Isso é muito importante que saibamos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 18. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda... Olha a palavra aí. Primeira coisa que a ira de Deus se revela do céu, a justiça de Deus se revela do céu. A primeira palavra que ele usa é contra toda o quê? Impiedade. Impiedade e perversão dos homens. Primeiro, impiedade. É a primeira coisa que ele fala. Deus se ira contra os ímpios, contra a impiedade. Ela se revela contra a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Continuando, o versículo 19 diz assim: porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O homem sabe que Deus existe. Essa conversa de ateísmo não é bem assim, não. Eu não acredito na existência de Deus. Não, a Bíblia está dizendo que o homem sabe que existe Deus. Ele não gosta da ideia. Ele se revolta contra isso. Mas ele sabe no seu coração. Ele é um revoltado. A sua própria reação de revolta já mostra que Deus existe, não é? A sua própria reação. Porque eles dizem assim, Deus é um mito. Eu digo, por que você está tão revoltado contra um mito? Não é? Não se revolta, você abre aí sites, né, estão lá revoltados, xingando. Eu digo, mas você está com toda essa revolta contra uma coisa que é um mito? Por que você gasta tanto das suas energias contra um mito? Não é? Nunca vi ninguém revoltado contra o Papai Noel, né? Que é um mito, né? O Saci Pererê, contra Zeus, né? Zeus, o deus dos gregos. Nunca vi ninguém ficar revoltado, né? Você está tão revoltado? É porque ele sabe, lá no seu íntimo, que existe Deus, né? Segure aqui e vá lá para o Salmo capítulo 10.
É interessante esse salmo, que você vai ver que ele descreve exatamente a mentalidade do tal ateísmo ou do tal ateu. Olhe só, o Salmo 10, a partir do versículo 4, diz assim: o perverso, na sua soberba, ele não investiga. Que não há Deus são todas as suas cogitações. Não, Deus não existe. Ele só vive com essa coisa no pensamento, né? Mas isso não é fruto de investigação. Não é fruto de investigação. Mas ele diz, as suas cogitações, os seus pensamentos, é de que não há Deus. Mas se você continuar a leitura, você vai ver que ele é descrito bem assim, ó: são prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida aos inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado, está ele de emboscada como o leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o e na sua rede o enleia, abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Mas não foi ele que disse que não há Deus? Como é que ele está dizendo agora? Não, Deus se esqueceu, né? Ele admite agora que Deus existe, né? Não, mas ele se esqueceu, ele virou o rosto. É exatamente essa mentalidade, né? Diz que não há, mas depois ele diz: Deus se esqueceu. Ou não há ou se esqueceu, né? Mas ele consegue colocar as duas coisas na cabeça dele. É assim que funciona, né? Mas volte lá para Romanos capítulo 1. Então, o versículo 18 diz que a ira do céu, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. A primeira palavra que ele usa aqui, impiedade. E nós estávamos lendo o versículo 19, a partir do versículo 19, né? O versículo 20 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Isso é impiedade, meu amado. Tem conhecimento de Deus, mas não o glorifica como Deus e nem dá graças a Deus. É isso, essa é a definição de impiedade. Não precisa ser cruel, não. O homem que se esquece de Deus, esquece, está lá vivendo sua vida corretinha, né? Mas não glorifica a Deus, não dá graças a Deus. A Bíblia chama esse de ímpio. Não tem piedade, não tem a piedade no seu coração, não tem o temor de Deus. O que é o temor de Deus, né? É saber da divindade de Deus, é saber da soberania de Deus, é saber da superioridade de Deus e não responder a isso com adoração, não responder a isso com submissão, não responder a isso com amor, com obediência. Esse é um ímpio. Ímpio. Não teme ao Senhor. E qual é o resultado disso, amado? Sabe qual é o resultado disso? Loucura. A sabedoria, né? A essência da sabedoria é o quê? É o temor do Senhor, não é verdade? Qual é o contrário de sabedoria? É loucura.
É loucura. Se você tira o temor do Senhor, sabe o que brota daí? Loucura. O contrário da sabedoria. Se tiver o temor do Senhor, é um sábio. Se tirar o temor do Senhor, vem a loucura. É exatamente isso que o texto está dizendo aqui, né? Versículo 21, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Loucos. Porque não tem o temor do Senhor. E vem todas as consequências aqui. As consequências da idolatria, as consequências da imoralidade, as consequências da perversão, tudo vem aqui, é tudo que brota de um coração que não teme ao Senhor. Versículo 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Não é loucura deixar de adorar o Criador para adorar a criatura? Olha, se tirar o temor do Senhor, a piedade, vai acontecer isso aqui. Vai cometer loucuras. A primeira é a idolatria, né? Deixa de adorar o Criador para adorar a criatura. Faz até imagens para adorar. Né? Isaías, né? Ele até torna até ridícula a coisa, né? Um homem vai, corta a madeira, né? O profeta Isaías diz: o homem corta a madeira, com parte ele assa a sua comida e com a outra parte ele faz um Deus, se prostra diante dele e diz: livra-me. Ele pegou a lenha para fazer a comida dele e com outro pedaço ele fez um Deus e quer que esse Deus o livre. A Bíblia diz: o seu coração insensato o enganou. Porque perdeu o temor do Senhor. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura. Culto só a Deus, mas ele não faz isso, e cai em loucura, cai em perversão, né? Versículo 26, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, infames porque as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Confusão, caos, de se tirar o temor do Senhor. Versículo 28, e por haverem desprezado, olha essa expressão, né? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, desprezado, isso aqui é a impiedade, falta de temor ao Senhor. Eles conhecem, eles sabem da existência de Deus, mas desprezam esse conhecimento. Não é que eles não saibam, eles desprezam o conhecimento de Deus. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Aqui, é tudo isso aqui. A loucura a que tudo isso leva, por falta de temor do Senhor.
Para finalizar, amados, 2 palavras. O Senhor providenciou para nós tudo o que nós precisamos para viver no seu temor, tudo, para vivermos de forma piedosa. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, ao temor ao Senhor. O Senhor já nos doou todas as coisas, a sua palavra, o seu Espírito Santo, a igreja, tudo Deus nos tem dado para que vivamos uma vida piedosa. E a segunda coisa, nós estamos num dia muito especial para a nossa nação. E qual a relação disso com essa piedade, com esse temor ao Senhor? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2 diz assim, 1 Timóteo 2, 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. A responsabilidade que nós temos de escolher, de orar, para que o nosso país possa viver uma vida tranquila, para que o exercício da piedade seja pleno. Quantos países aí, não é? Onde as pessoas não podem adorar ao Senhor publicamente. Quantos sofrem, são torturados, são mortos. Nós vamos orar a Deus pela nossa nação, para que Deus nos dê uma condição de vivermos de forma piedosa, em temor ao Senhor. E eu quero só fazer uma pergunta, não é você que está aqui, que não tem Jesus como seu Salvador, saiba que você está debaixo de impiedade. Você não está glorificando a Deus como deveria, né? Romanos 11:36 diz que porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Será que você vive essa vida de piedade? Ou entra dia, entra semana, sai semana, e você não tem nenhuma preocupação com o Senhor, não vive para o Senhor? Saiba, né? Essa impiedade te condenará. E nós, né? Fomos salvos pelo poder de Deus. Como anda a nossa piedade, o nosso temor ao Senhor? Que Deus nos ajude, né, a viver cada vez mais de forma piedosa, temente a Deus, de forma sábia. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, que os teus filhos possam viver mesmo de forma piedosa, Pai. Como diz a tua palavra, de forma sensata, justa e piedosa. E se tem alguém aqui que ainda vive na impiedade, não te tem
como o único Deus de sua vida. Salva, Pai, essa pessoa. Traz para o teu reino, que ela passe a se tornar um verdadeiro adorador do Senhor. Muito obrigado por tudo, nos abençoa no que ainda vamos fazer neste dia. Em nome de Jesus Cristo, amém.